Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. O ano de 2000 chega ao fim com o Brasil aprovado nas lições de casa com o Fundo Monetário Internacional. Mas, a que preço? A oposição ao governo reprova os métodos econômicos do governo Fernando Henrique. O repórter Roberto Kovalik mostra os dois pontos dessa delicada questão que afeta a vida de todos os brasileiros. Fim de ano, época de previsões. E as do governo não poderiam ser melhores. De acordo com o relatório do Banco Central, a inflação em 2001 vai ficar em 3,9%. O preço dos combustíveis deve cair 4%. O produto interno bruto deve crescer 4,5%. Tudo dentro do que foi acertado com o FMI em dezembro de 98. Entre outros pontos, o acordo prevê que a inflação deveria ficar sob controle. A privatização teria que continuar. E o principal item, o pagamento de 100 bilhões de reais da dívida externa e interna em 3 parcelas de 33 bilhões e 333 milhões de reais. Para isso, o governo teria que ter superávit primário, ou seja, sem contar os juros, o governo teria que arrecadar mais do que gasta. Em 99, o superávit foi de 31 bilhões. Este ano deve chegar perto de 37 bilhões. O governo conseguiu isso com aumento de impostos e contendo os gastos. Para a oposição, as metas com o FMI foram alcançadas a um custo alto. A lógica do governo é a seguinte: desemprego, juros altos e arroz salarial. Já o governo diz que é exatamente o contrário. Podemos crescer um pouco mais do que vamos crescer em 2000, cerca de 4,5% em 2001, é assim que nós estamos vendo. Isso deve continuar se refletindo no mercado de trabalho, nas taxas de desemprego, com o processo de redução. Em 2001, o governo enfrentará um desafio. Terá que pagar a última parcela da dívida prevista no acordo com o FMI. E o orçamento da União prevê um acréscimo de 15 bilhões de reais em relação ao que foi gasto este ano para setores como saúde, transportes e educação. Otimismo também em relação ao emprego. A expectativa é que no ano que vem a economia cresça em torno de 4% e o desemprego fique um pouco menor que os atuais 17,5%, segundo o DIEESE. Mas esses números dependem muito do comportamento da indústria, que é onde as novas vagas se concentram. É o que mostra a repórter Elaine Bast. Nenhuma máquina parada. Como os juros baixaram, o dono dessa fábrica de papel pôde tomar dinheiro emprestado e investir na produção. Mais encomendas significaram mais empregos. Só aqui, 15 vagas temporárias. Estamos prorrogando por mais 3 meses e depois provavelmente todos serão efetivados. Este ano, 1 milhão de brasileiros conseguiram emprego temporário. A estimativa é que 1 em cada 4 seja contratado, o que deve diminuir um pouco mais a taxa de desemprego. A indústria liderou as contratações em 2000 e empregou 8% a mais que no ano passado. De acordo com os últimos dados do Ministério do Trabalho, 883 mil pessoas foram empregadas com carteira de trabalho assinada. A taxa de desemprego já é a menor dos últimos 3 anos e a expectativa é de que o ritmo de contratações continue em 2001. A tendência, segundo o DIEESE, é que haja mais emprego e melhores salários. Dependendo do aquecimento econômico do ano que vem também, isso signifique talvez a possibilidade de até algum ganho dos salários médios. Ainda é cedo para falar em aumento de salário na fábrica de papel. Por enquanto, as novas funcionárias pensam apenas em virar o milênio sem a angústia do desemprego. Já que a gente vê que tem chance, a gente já fica mais aliviada. Estou muito feliz, agradeço muito a Deus, e a oportunidade também. Um incêndio criminoso destruiu parte do prédio da Promotoria de Investigações Criminais do Paraná, em Curitiba. Peritos passaram o dia procurando pistas, enquanto funcionários da promotoria retiravam os documentos que sobraram do incêndio. O vigia foi rendido durante a madrugada por 2 homens encapuzados, que botaram fogo nas salas dos promotores, destruindo centenas de processos em andamento. Mas, segundo a direção da promotoria, os documentos mais importantes não foram queimados. E do que foi atingido, a maior parte tem cópias guardadas em lugar seguro.
Futebol, sai amanhã o campeão da Copa João Avelange. O Vasco confia na grande fase do goleiro Elton, que fechou o gol no primeiro jogo da decisão. E o São Caetano tenta relaxar depois de um dia bastante tumultuado. A reportagem é de João Pedro Paes Leme. O desentendimento. O que é esse gol? Não interessa. Não vem falando... gritar comigo, tá bom? O tapa. Você também. A briga. A justificativa. Primeiramente, a gente procura atender com educação, com critérios, e ele veio atropelando, e não pode ser assim, não. Com os ânimos menos exaltados, os jogadores do São Caetano voaram para o Rio. E o atacante Ademar era o mais otimista deles. É o gol da vitória, né? Espero que a gente retorne com o título. Para vencer, o São Caetano precisa passar por um importante personagem vascaíno. Ele deu um descanso para as mãos, que andam trabalhando bastante. E até que não foi dos piores com a bola nos pés. Claro, sem a mesma habilidade de Romário. Mas Romário é Romário, né? E os companheiros agradecem. Se a torcida do Vasco aposta no atacante Romário para fazer gols, o goleiro Elton, um dos destaques da equipe, tem uma missão especial. Se ele não sofrer nenhum gol no jogo deste sábado, o time do Vasco sai de São Januário como campeão da Copa João Avelange. Já salvou a gente tantas vezes, né? E agora a gente tem que tentar fazer alguma coisa por ele. Com a tranquilidade garantida no gol, a torcida já faz planos para a comemoração. É o final da Copa João Avelange. O time do Vasco da Gama Messi pela direita, o coro vem de direção de Juninho. Ele ajeitou, dominou, tocou para Romário, entrou pela área perigosa, vai marcar, colocou, guardou. E no futebol fora dos campos, São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e Guarani conseguiram hoje na Justiça uma liminar que suspende a quebra dos sigilos bancário e fiscal pedida pela CPI do futebol. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, que concedeu a liminar, os parlamentares não indicaram claramente o objetivo da quebra do sigilo. São 14 mil corredores em busca de um momento de fama, numa das provas mais tradicionais do atletismo mundial. Alguns famosos, muitos anônimos, e cada um deles treina do jeito que pode. Júlio é barman de uma casa noturna em Guarulhos. Trabalha das 5 da tarde às 3 da manhã. Até perca a conta, mas vamos dizer assim, uns 150 drinks por noite. Depois de uma noite de trabalho, o que todo mundo quer é ir correndo para casa descansar. Mas não no caso de Júlio. O trabalho no balcão é apenas um aquecimento. Ele troca de roupa rapidamente e se transforma em atleta da noite. Júlio é um dos 14 mil atletas que no domingo vão correr a São Silvestre. A largada é aqui na Avenida Paulista. Essa vai ser a 10ª vez que Júlio participa da prova. Mas para ele, chegar entre os primeiros é o que menos importa. Júlio corre por paixão. Do trabalho para casa são 19 quilômetros. A reta de chegada é o portão de casa. Mas no domingo, ele vai estar no meio da multidão, sonhando, quem sabe, sair do anonimato. Eu não deixo de correr. Só deixo de correr um dia quando eu tiver essa bengalinha, mas assim ainda vou correr ainda. A seguir, o brasileiro já está nas ruas comemorando o fim do ano. E acabou a festa dos estrangeiros nas estradas. Quem desrespeitar as leis de trânsito no Brasil tem que pagar multa na hora. Marcação cerrada nas estradas do Rio Grande do Sul, um estado que todo ano sofre uma invasão de turistas apressadinhos vindos dos países vizinhos. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje a uma operação de caça aos infratores estrangeiros. Um exército de patrulheiros, na pista e no ar, todos de olho nos carros que invadiram as estradas no final da tarde para o feriadão de fim de ano. Este é também o caminho para os turistas argentinos e uruguaios que chegam para aproveitar o verão no Brasil. Devem ser quase 2 milhões este ano. Habituados a altas velocidades, no ano passado, mais de 9 mil foram autuados, mas menos de 10% pagaram as multas, porque não havia um sistema eficiente de cobrança. Este ano, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum infrator estrangeiro deverá escapar da fiscalização. Ou paga a multa no ato para o patrulheiro, ou então terá que ir até o banco mais próximo para só então poder seguir viagem. Negociação não há. O veículo fica retido até o pagamento da infração.
foi o que aconteceu com esse argentino que seguia com a família para Santa Catarina. É que o filho de 12 anos viajava no compartimento de bagagem. Como só tinha dólares na carteira, o turista teve que procurar um banco. O carro com a família só foi liberado depois de 2 horas, quando a multa de R$ 153 foi paga. Vai ter que providenciar um outro transporte para Saninho, ok? O menino teve que seguir viagem de carona no carro de outro turista argentino. Mas para estrangeiros ou brasileiros, todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Uma pesquisa da Polícia Rodoviária Federal derruba velhos mitos e mostra que a atenção e a prudência dos motoristas são decisivos para uma viagem tranquila e sem acidentes. Céu claro, motorista experiente ao volante, uma estrada reta. Mas nem sempre isso significa viagem tranquila. É o que mostra uma pesquisa da Polícia Rodoviária Federal. Dos 91 mil acidentes que aconteceram nas estradas federais até outubro deste ano, 70 mil foram com tempo bom. A maioria em rodovias sem curvas e durante o dia. O condutor excede na velocidade, nas ultrapassagens, na falta de atenção, e aí os acidentes vão aparecer. Em 84% dos casos eram homens que estavam ao volante. Ao todo foram 159 mil motoristas envolvidos em acidentes. 100 mil tinham mais de 6 anos de habilitação. A conclusão da pesquisa é de que na maioria das vezes o excesso de confiança tem sido o maior inimigo do motorista. É que confiança demais provoca pequenos descuidos que podem acabar em grandes imprudências e graves acidentes. Em muitos casos, a experiência, que deveria ser a maior aliada do motorista, vira um problema. Desconfia demais, né? Que é mais velho, veterano. Acaba acontecendo as coisas. E o trânsito de São Paulo, famoso no país por ser infernal, teve hoje um dia histórico de calmaria. No último dia útil do ano, cenas raras na maior metrópole do país. Os congestionamentos somados em toda a cidade chegavam a apenas 1 quilômetro. Há uma semana, no mesmo horário, a lentidão atingia 112 quilômetros. O trânsito tranquilo da última sexta-feira do milênio vai ficar na memória do paulistano ainda por muito tempo. O trânsito livre em São Paulo tem uma explicação. Começou cedo um verdadeiro êxodo rumo ao interior e às praias. 1.300.000 veículos devem deixar a cidade para o Réveillon. Boa parte deles já está no litoral. Edson Castro, qual é o programa preferido dos turistas aí em Santos? Ana Paula, nessa noite de verão aqui em Santos, o melhor programa é ficar na Avenida Beira-Mar, caminhando, tomando um chopinho ou tomando um sorvete, simplesmente ficar curtindo essa noite de verão. O importante é aproveitar os 30 graus de temperatura, mesmo porque amanhã na praia os termômetros devem passar dos 35 graus. São esperados no Réveillon 2 milhões de pessoas na Baixada Santista. Os hotéis estão lotados em Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Na noite de domingo, na virada do século, 15 toneladas de fogos irão explodir na orla de Santos. Ana Paula. E não é só no litoral paulista que a festa já começou. Você vai ver no próximo bloco a badalação em Salvador. E nas praias do Rio, o Carioca recebe com bom humor turistas de todo o mundo. Os turistas já começam a ocupar as praias do Rio de Janeiro para o Réveillon do milênio. A mistura de sotaques e o estilo diferente dos visitantes mudam a paisagem em Copacabana. E os negócios melhoram nos últimos dias do ano. O repórter Luiz Carlos Azenha mostra que economia e diversão combinam bem na hora de dizer adeus ao ano 2000. No calçadão de Copacabana, um professor improvisado ensina a colega de loja algumas frases em inglês. É a melhor época para ganhar dinheiro na joalheria onde trabalham, mas o salário depende da capacidade de fisgar o turista. Convidando para tomar um café, daí em seguida vem um convite a visitar nossa loja. A cor da pele denuncia. A invasão começou. Os hotéis estão com uma taxa de ocupação de 90%. O melhor momento do Rio de Janeiro na mídia internacional e nacional é o momento do Réveillon. Serve para aumentar o turismo ao longo do ano.
É uma festa que, aos poucos, ajuda a mudar a economia na orla do rio. E, pelo menos por alguns dias, também muda o comportamento em Copacabana. O carioca divide a areia com gente que, para ele, tem um jeito diferente de frequentar a praia. Eles estão com vergonha de tirar roupa. Só 15% dos turistas são estrangeiros. 45% trazem o dinheiro e o sotaque paulista. Esse ar, rio, Copacabana faz parte, assim, do ambiente. Serão todos bem-vindos no táxi desse motorista. Falo italiano, speak very good English. Se for americano, vou olhar. Konnichiwa, taxi mais 5K. Ruas movimentadas, bares lotados. A praia de Copacabana, uma das mais charmosas do Rio, parece já viver o clima de festa do Réveillon do milênio. Arnaldo Duran, é claro que essa festa já começou, não é? E como está animado, Ana Paula, com uma temperatura de quase 30 graus e uma brisa gostosa que de vez em quando vem do mar. Dá só uma olhadinha como está lotado o calçadão de Copacabana. Os donos de quiosques e ambulantes acreditam que vão ter um movimento a noite inteirinha. O rapaz dos churros espera vender pelo menos 400 até às 7 horas da manhã. Afinal, vai ter muita gente por aqui mesmo. E imagina como vai ser o Réveillon em Copacabana, com 2,5 milhões de pessoas. O show de fogos de artifício vai durar 18 minutos este ano. Vai ser formado no céu um círculo com 3 quilômetros de diâmetro. Além disso, vai ter shows na praia toda, shows com cantores em toda a praia de Copacabana. O Réveillon no Rio de Janeiro, com certeza, vai ser maravilhoso. Vamos agora para Salvador, ver como está o clima lá, com a repórter Cristina Miranda. Aqui em Salvador, muita gente está aproveitando ao máximo a última sexta-feira do milênio. Nos bares e restaurantes do Pelourinho, no centro histórico da cidade, baianos e turistas dividem as mesas. Só hoje, 90 voos lotados chegaram a Salvador. A maioria de São Paulo e da Argentina. Pelos cálculos da Secretaria de Turismo, cerca de 10 mil estrangeiros escolheram a capital baiana para comemorar a chegada de 2001, que vai ter festa na praia, queima de fogos e shows de Gal Costa, Maria Bethânia e Gilberto Gil. Ana Paula. Daqui a pouco, a tradição dos fogos nas noites de fim de ano. E em Nova York, a meteorologia prevê muito frio e neve no Réveillon. Mas limousines e muito luxo dão um charme todo especial à virada do milênio. Todo Réveillon, o espetáculo se repete. Quanto mais colorida e barulhenta a passagem do ano, melhor. Invenção dos chineses, os fogos de artifício dão um brilho todo especial à celebração, mas podem também acabar com a festa, como mostra de Londres o correspondente Marcos Lozecan. É o maior símbolo mundial de celebrações e festas de fim de ano. Um espetáculo colorido que já virou competição entre cidades e países. Os fogos de artifício que encantam o mundo vêm da China, até hoje líder mundial de produção e consumo. Diz a lenda que os chineses descobriram a pólvora por acaso. No ano 200, um grupo de monges tentava achar uma fórmula para dar vida eterna ao imperador quando houve uma explosão. 1.800 anos depois, a produção de fogos na China continua artesanal e a segurança é o que mais preocupa. Só este ano, 100 trabalhadores morreram em explosões. Na Holanda, país que importa fogos da China, 20 pessoas também morreram na explosão de um depósito há 7 meses. Aqui em Londres não houve acidente pelo menos nos últimos 10 anos, mas a queima de fogos do Réveillon do milênio foi suspensa assim mesmo. O prefeito ficou preocupado com a falta de transporte para o público e a polícia com a falta de segurança. No Brasil, o Réveillon mais famoso é o da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem já viu, não esquece jamais. Em Nova York, a chegada do novo milênio deve ser gelada. A meteorologia prevê a pior tempestade de neve dos últimos 5 anos. Mas o mau tempo não vai impedir que a metrópole mais cosmopolita do mundo se despeça do século XX em grande estilo. Veja na reportagem de Heloísa Vilela. No Times Square acontece a maior festa de Nova York na virada do ano. Mas passar 4, 5 horas desafiando temperaturas negativas não é para qualquer um. E este ano, então, o Serviço de Meteorologia está prevendo para amanhã
a pior nevasca dos últimos 5 anos. No domingo, a neve vai virar gelo e o Times Square vai estar parecendo um frigorífico. Por isso, muita gente prefere passar o ano em movimento. Os serviços de limusine trabalham sem parar. Oferecem conforto, temperatura amena e a bebida certa para a ocasião. Os passageiros ficam de olho na cidade dos camarotes. Nos melhores hotéis e restaurantes da cidade, o programa é para quem pode gastar sem medo. Para o chefe Jean Jorge, ano novo é hora de luxo na mesa. Além do tradicional caviar, juntou foie gras e ostras, terra e mar. No fim da noite, 7 pratos, 8 com a sobremesa e uma conta de R$1.000 por pessoa. O banquete do Plaza termina com o café da manhã, servido a 1 hora. Isso mesmo, a festa termina às 2 e custa $750 por pessoa, R$1.500. Quem se recusa a dormir tão cedo pode sair para dançar nos clubes. Quase todos estarão abertos. De 9 à meia-noite, a bebida é de graça. Neste aqui, uma atração especial. 10.000 balões para marcar a virada do milênio. Também teremos mágicos, pernas de pau e mulheres lendo cartas de tarô. Tudo por $110, R$220 por pessoa, incluindo jantar e café da manhã. Mas não é o dinheiro nem o luxo que garantem a festa. Nova York está toda enfeitada, esperando pelas surpresas do novo milênio. O Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui e vai ler nas manchetes dos jornais de amanhã. Na véspera da decisão da Copa João Avelange, o técnico Jair Pisserni, do São Caetano, perde a cabeça e agride um jornalista. O governo faz previsões otimistas para o ano que vem. O crescimento do PIB deve chegar a 4,5%. A inflação vai ficar abaixo dos 4% e até a gasolina vai baixar de preço. É esperar para ver. Neste último jornal do ano, a gente deseja para você um bom século e um excelente novo milênio. A gente se encontra na segunda-feira sem falta. Até lá! Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe.